A Mendiga Negra revela a verdade chocante sobre o milionário cabeleireiro e seu filho escondido. A brisa gelada do mar de Veranópolis esfriava a pele das pessoas que se aglomeravam em torno da luxuosa mansão de Ricardo, um cabeleireiro do Jet Set, conhecido por transformar não apenas cabelos, mas a vida de muitos. As luzes brilhantes da festa refletiam o glamour da cidade. Mas havia um segredo. Uma sombra pairando sobre aquele esplendor. E era Nádia, a mendiga negra, quem carregava a verdade chocante. Com seu olhar penetrante e um espírito que não se deixava abater, ela caminhou pela orla, como se pudesse sentir a eletricidade no ar. E ela sentia. A mansão, uma obra-prima de mármore e vidro, pulsava com música e risos. Mas dentro dela, Ricardo não estava feliz. Ele era um homem de sucesso, cercado por beleza e riqueza. Mas uma angústia o consumia. Era um passado que não poderia apagar. As lembranças de seu filho, que desaparecera há anos, o assombravam como uma sombra. Ricardo. Naquela noite, enquanto Nádia passava perto da mansão, suas mãos calejadas e rosto marcado pela vida pegavam os últimos raios de sol. Algo naquele lugar a atraía, uma força invisível. O que ela não sabia era que em um instante suas vidas se entrelaçariam de uma forma explosiva. Durante a festa, os murmúrios começaram. Nádia havia feito uma descoberta. Ele é o pai do garoto que desapareceu. Ela balbuciou para ninguém em especial, mas as palavras se espalharam como fogo em palha seca. As pessoas pararam. Olhares se voltaram para Ricardo. Ele, que sempre tinha controle, agora estava à mercê do que poderia ser uma tempestade. Nádia tinha a verdade em suas mãos. Enquanto o tumulto se formava, a rivalidade também surgia. Uma empresária poderosa e implacável, conhecida por seus jogos de poder, observava de perto. Ela sabia que um escândalo como aquele poderia arruinar Ricardo, e ela estava disposta a tudo para que seus segredos permanecessem enterrados. Quando a noite parecia se encaminhar para um clímax, um jovem apareceu. Ele entrou pela porta da frente com um ar de determinação. Era o filho perdido de Ricardo. Seu cabelo desgrenhado, mas inconfundível, fez o coração do milionário acelerar. O caos se intensificou. Garotos de programas de TV, repórteres e câmeras começaram a aglomerar-se. As pessoas gritavam. Os flashes dos fotógrafos iluminavam o lugar. E o clamor da multidão se tornou um rugido ensurdecedor. Nádia sentiu um nó na garganta. O que deveria ser um momento de revelação agora estava prestes a se transformar em uma luta brutal. Ela hesitava. Deveria revelar a verdade que a ligava àquele lugar, aquele homem que até então era apenas um rosto na multidão? O que aconteceria com ele se ela falasse? O que ela perderia? Os olhos de Ricardo buscavam respostas entre as sombras da sala, enquanto a empresária já se movia para agir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a agitação na mansão de Ricardo aumentava, os olhares dos convidados se fixavam no jovem que acabara de entrar.
O clima, antes de festa, transformava-se em tensão palpável. A multidão estava em pé. O murmúrio se intensificava. Mas Nadia, com seu olhar profundo e sabia que as verdadeiras surpresas ainda estavam por vir. Com o coração acelerado, Ricardo olhou para o garoto. Havia algo familiar no jeito que ele se movia, um eco de risadas que reverberavam na memória do milionário. Mas o verdadeiro choque veio quando o jovem se aproximou e o rosto dele começou a sair das sombras. A cada passo, Nadia sentia um frio na barriga, como se o destino estivesse prestes a revelar uma verdade nada confortável. Ethan, Ricardo sussurrou, quase como uma oração. Mas a resposta não viria do garoto. Em vez disso, uma figura familiar apareceu pelo lado, a empresária, que tinha observado tudo com prazer. Ela tinha um sorriso malicioso no rosto, mas não era o sorriso de quem tinha controle. Era o sorriso de alguém que guardava um segredo muito maior. Surpresas vêm em pacotes inesperados, não é mesmo, Ricardo? Disse ela, interrompendo qualquer chance de reconciliação. Ethan não é quem você pensa que é. As palavras dela fizeram o ar ficar mais denso. Ricardo hesitou, olhando entre o garoto e a empresária. A cada segundo, a música da festa se tornava uma lembrança distante, como um eco sem vida. O que você quer dizer? Os convidados começaram a se inclinar para a frente, ansiosos por um espetáculo de revelações. Nadia, que antes parecia periférica, agora se tornava o centro de tudo. O coração dela disparou ao perceber que a revelação que guardava poderia não ser a que salvaria o dia. Era muito mais complexo. Você pensou que tinha perdido seu filho, não é? Mas o que você não sabe é que o Ethan nunca esteve longe. Ela sorriu de forma triunfante. Ele foi escondido por mim, como parte de um plano que você nem imagina. Nadia ficou em choque. As peças do quebra-cabeça que não se encaixavam antes, agora se aglomeravam na sua mente. A risada da empresária era como um vidro se quebrando. O que você fez? Repetiu Nadia, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ricardo, você não só teve seu filho sequestrado, como eu sou a razão por trás disso. Tudo isso foi uma oportunidade para me livrar de você, o homem que tem tudo. As palavras dela saíam como flechas, visíveis e certeiras. Ethan, que agora se tornava o epicentro de tudo, olhou para a empresária com olhos confusos e magoados. Ele não sabia o que pensar. Nadia viu a luta dentro dele e finalmente gritou. Você precisa ouvir a verdade, garoto. A sua vida não é o que parece. O murmúrio da multidão cresceu em um rugido. O pesadelo tinha apenas começado. O estado de choque tomou conta do ambiente enquanto outros intrometidos tiravam os celulares para captar o momento. Os olhares se alternavam entre a empresária, o filho perdido e Nadia. Todos à espera de uma resposta, de um desfecho. Mas nada estava claro. Enquanto a vida de todos ali se entrelaçava em mentiras e segredos, a intensidade da situação podia ser cortada com uma faca. Nadia finalmente percebeu que sua revelação poderia não ser a salvação que esperava. Se você contar a verdade, Ethan, tudo pode mudar, implorou ela, sabendo que o futuro de todos dependia de uma única decisão. O jovem olhou para sua antiga figura paterna e, em um momento de silêncio, pareceu que o tempo congelava. Nada poderia se preparar para a tempestade que se aproximava. E, em meio ao alvoroço, uma pergunta ficou no ar. Quem realmente estava segurando as cordas desse teatro de ilusões? A resposta poderia mudar tudo, mas para isso, queriam que encarar a verdade como ela era, brutal e inescapável.
Enquanto a tensão na sala se intensificava, o olhar de Ethan se fixou na empresária. Ele estava confuso, perdido em um mar de emoções. A ideia de que suas memórias fossem manipuladas por alguém tão próximo à vida glamurosa do pai o deixava paralisado. Mas antes que pudesse clarear sua mente, uma explosão de gritos cortou o ar. Uma pessoa caiu, seguida de um estrondo ensurdecedor. O som forte reverberou nas paredes da mansão como um trovão. Todos se viraram para a origem do barulho, e em um instante, o clima festivo foi substituído por pânico. Nadia, em meio à multidão, percebeu o movimento repentino. Um homem alto, vestido de preto e com ar ameaçador, entrou na sala. Ele tinha uma expressão dura e uma fúria que rapidamente se espalhava por onde passava. "Ninguém se mova", gritou, a voz ressoando forte. Nadia reconheceu aquele homem, um velho conhecido. Era um capanga envolvido em negócios escusos, alguém que Ricardo tinha certeza de ter deixado para trás. "Você não deveria estar aqui. O que quer?" Ricardo exigiu, a adrenalina bombeando nas suas veias. As pessoas começaram a empurrar-se umas contra as outras, tentando escapar da loucura que se desenrolava. Os flashes das câmeras piscavam freneticamente, capturando cada momento de desespero. "Ninguém vai sair até eu encontrar o que procuro", o homem gritou, seus olhos se fixando em Ethan. O pânico tomou conta da sala, enquanto era impossível ignorar o poder do medo que agora dominava o ambiente. "Ponto. É ele", complementou, apontando para o garoto. "Ethan, vá para perto de mim", Ricardo gritou, mas o jovem estava paralisado, os olhos arregalados. A empresária se adiantou, tentando manter a calma. "Você não entende o que está fazendo. Largue-o." Mas suas palavras pareciam perder força diante da determinação do intruso. Nadia, mesmo em meio ao turbilhão de emoções, sentiu que o desespero do homem estava ligado a algo mais profundo. Em um impulso, decidiu agir. "Deixe o garoto em paz", gritou, se posicionando entre Ethan e o capanga. Todos olharam para ela, chocados com a coragem. "Você não precisa fazer isso. Isso é um erro." E naquele instante, o capanga deu um passo à frente, os olhos frios e calculados. "Erro? Pode me chamar de um campeão do que veio a destruir. O garoto é a chave para tudo." Ele então se virando para a plateia, já em desespero. "Não sabem que o passado de vocês nunca vai deixar de ser uma prisão? Ele tem que voltar para casa." Os olhares se alternaram entre Nadia, Ethan e o capanga. O ar estava pesado de segredos. Nadia agora percebeu que o que quer que acontecesse não era apenas sobre Ethan ou Ricardo. Era um jogo de poder que se estendia por anos, e aparentemente o capanga estava no controle de uma verdade que ninguém conhecia. E então o inesperado aconteceu. O capanga começou a rir, uma risada baixa que parecia ecoar na sala, cheia de desdém. "Você realmente acha que ele é o único que pode mudar isso? Ele não é quem você pensa que é." As palavras duras cortaram o ar. Ethan não é filho do milionário. O choque se espalhou pela sala como um incêndio, transformando rostos em máscaras de incredulidade e horror. Ethan, que antes estava perdido, começou a compreender as peças do quebra-cabeça que não se encaixavam. Um nó se formou em sua garganta. O peso daquela revelação suspendia tudo no ar. E enquanto todos tentavam processar o que acabaram de ouvir, Nadia olhou nos olhos de Ethan e viu algo que nunca teria esperado. Uma centelha de reconhecimento.
O que realmente estava por trás disso? A incerteza pairava como uma nuvem negra, obscurecendo a verdade. O passado, o presente e o futuro de cada um ali estavam prestes a se chocar numa tempestade, deixando somente uma pergunta sem resposta. Quem realmente era Ethan e qual o papel dele nessa trama? Ethan estava em choque. O capanga acabara de lançar uma bomba que reverberou pelas paredes da mansão. Ele não era filho de Ricardo. Todos olharam para o jovem, que agora se contorcia em confusão. As pessoas ao redor murmuravam, tentando entender o que isso significava para eles, o que realmente aconteceu. Então, quem sou eu? Ethan sussurrou, a voz embargada de medo e desorientação. Seus olhos escaneavam a sala, procurando respostas. Nadia estava imóvel. A dor que sentia parecia murchar sua coragem. Ela havia lutado para proteger o garoto, mas a verdade agora estava desmoronando ao seu redor. O capanga avançou um passo, alimentando ainda mais o clima de pânico. Vou te contar o que você realmente é, garoto. Não faz parte desse mundo glamouroso. Você é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Ele olhou para a plateia como se fosse um ator em um teatro macabro, pronto para revelar o enredo. Você é o filho de um criminoso. É isso que eu sou, não a vítima. Você é o que eu preciso para acabar com a vida de Ricardo. Uma onda de horror tomou conta da sala. Nadia sentiu a realidade desmoronando. Não só o passado de Ricardo estava sendo exposto, mas o futuro de Ethan estava agora em uma linha tênue. Isso não pode ser verdade, gritou alguém na multidão, mas a dúvida já estava plantada na mente de todos. Ethan olhou para Ricardo, que tinha uma expressão de desespero. Não é verdade, não pode ser. Mas a fúria do capanga só parecia crescer. Ele estava se divertindo naquele jogo, gostando de manipular as emoções. Você realmente acha que um homem como Ricardo poderia ter um filho legítimo com um passado limpo? Ele sempre teve segredos. Cada palavra era um golpe. Ricardo lutava para manter a compostura, mas por dentro, tudo estava desmoronando. Ethan, não escute. Pode ser uma mentira, uma manobra para te confundir. Ele olhou nos olhos do garoto, buscando alguma faísca de crença. A verdade estava tão longe quanto o horizonte. Mas aí, com um movimento rápido, o capanga se virou e pegou um objeto do bolso. Um pequeno dispositivo, algo familiar a todos. Vocês não sabem do que sou capaz. Isso pode acabar com todos vocês. Ele levantou o objeto em direção ao teto. Era um controle remoto. Essa mansão está cheia de segredos, e alguns deles são explosivos. A sala virou um caos. Gritos, empurrões, todo mundo tentando sair. Nadia se virou para Ethan. Vá! Se esconda! Não fique aqui! O caos estava se espalhando como uma onda, e a pressão estava aumentando. Ricardo, em um impulso, agarrou o jovem pelo braço. Ethan, vamos embora! Agora! Mas no meio da correria, a pessoa que ninguém esperava apareceu. A empresária, com um plano próprio, se aproximou e sussurrou algo no ouvido do capanga. Ele parou, confuso, mas então um olhar de entendimento surgiu em seu rosto. Oh, então você sabe mais do que eu pensava, não é? Nadia observou em pânico, segurando seu coração. Eles estavam todos se deixando levar. O desespero estava em cada rosto, e todos estavam prestes a serem arrastados para um desastre monumental. E naquele momento, um estrondo surdo cortou o ar. As luzes piscaram e tudo pareceu desacelerar. A empresária lançou um olhar para a multidão.
e uma expressão de vitória tomou conta de seu rosto. Ouçam, isso está apenas começando. O que mais estava escondido ali? Nadia se deu conta de que a verdade era de fato uma prisão, mas poderia ser a chave para todas as revelações. Enquanto todos escapavam da correnteza de medos, um pensamento assombroso a devorava. Era hora de descobrir quem Ethan realmente era e o que estava em jogo. E assim a tempestade se formava, pronta para engolir a todos, enquanto o pânico se instalava, deixando apenas uma pergunta sem resposta. A quem a verdade realmente servia? A sala parecia estar em uma bolha de caos, vozes misturadas em gritos de pânico e confusão. Nadia sentiu seu coração acelerar ainda mais enquanto o capanga repetia suas ameaças. Explosivos? O que ele quer dizer com isso? O ar estava denso de medo, e a tensão tornava cada respiração uma luta. Ethan, com os olhos balançando entre o capanga e Ricardo, murmurou: Eu não sou filho de ninguém. As palavras sussurradas carregavam uma fragilidade que cortou como uma faca. Ele mal tinha começado a entender quem realmente era, e agora tudo parecia ruir. Nadia olhou para o garoto, reconhecendo a dor em seu olhar. O caos ao redor dele se intensificava. Mas mesmo no meio daquela tempestade, Nadia precisava agir. Fiquem todos calmos, ela gritou, tentando erguer sua voz acima do tumulto. Precisamos sair daqui. As pessoas pareciam paralisadas, aterrorizadas. Naquele instante, Nadia não pensava em si mesma. Ela apenas queria proteger Ethan. Sem hesitação, ela se virou e foi em direção ao capanga, seu coração batendo forte. Se você está atrás de Ethan, então lute comigo, não com ele, Nadia desafiou, seu olhar determinado. O capanga, surpreso pela ousadia, hesitou. Mas antes que ele pudesse reagir, algo incrível aconteceu. Do canto da sala, uma figura apareceu. Uma mulher que ninguém reconhecia. Ela tinha a mesma expressão intensa que um soldado em campo de batalha. Parem agora! Ela gritou, sua voz cortando o ar. O ambiente enrijeceu. Era uma presença que demandava atenção. Com um movimento rápido, ela lançou algo para o capanga. Um pequeno dispositivo que piscava com luzes vermelhas. 2 pontinhos. Nadia não podia acreditar. Era um rastreador. Você não pode fazer isso! O capanga gritou, mas ele estava um passo atrás. A mulher avançou, e de repente o ambiente explodiu em uma luz ofuscante. O que estava acontecendo? As luzes piscando estavam agora intensas, e em um instante, a multidão percebeu que não era apenas um dispositivo qualquer. Era uma bomba, uma verdadeira. A sala estava em alerta, e o tempo parecia congelar, enquanto cada um assimilava a gravidade da situação. Nadia segurou Ethan. A adrenalina era palpável. Quem é você? Ricardo perguntou, a voz trêmula, uma mistura de medo e reconhecimento. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Sou a última pessoa que você esperava ver, Ricardo, e também sou a única capaz de salvar seu filho. Ou não. As palavras dela criaram uma onda de incredulidade. Salvar? Do que você está falando? Gritou Nadia confusa. Se a mulher estava ali para ajudar, porque parecia ter um controle absoluto sobre a situação, como se tudo fosse parte de um jogo. Ethan, você precisa saber a verdade. A mulher disparou, cutucando o jovem em direção ao caminho da saída. Você pode ser mais importante do que imagina. Você é a chave para uma família que todos aqui acreditam ter sido destruída por um passado que nunca foi seu. A sala estremeceu com a confusão. Nadia olhou para Ethan,
seus olhos refletindo a incerteza. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz sumindo em meio ao alvoroço. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Mas você precisa entender. Ricardo não é seu pai biológico. E quem é você, realmente, é um mistério que se estende muito além do que todos aqui conhecem, declarou a mulher, antes de um outro estrondo cortar o ar, enquanto o capanga se movia em direção a ela, com um olhar furioso. Isso é tudo mentira! Ele rugiu. Mas uma fração de segundo depois, a mulher ativou o dispositivo. Uma luz pulsante tomou conta do local, criando uma barreira que separou todos os presentes e lançou o capanga ao chão, incapaz de se mover. No meio do pânico, uma nova pergunta surgiu na mente de Nádia. Se Ethan não era filho de Ricardo, quem era ele realmente? A atmosfera estava carregada de segredos. Nádia segurou o braço de Ethan. Precisamos descobrir isso juntos, ela sussurrou, sua voz um misto de esperança e determinação. Enquanto o alvoroço continuava, uma certeza começou a se formar. A verdade que todos buscavam estava prestes a ser revelada. Mas a um preço inimaginável. A sala estava em um frenesi de luzes e gritos. Nádia segurava o braço de Ethan, tentando encontrar alguma forma de proteção no meio do caos. A mulher que havia se mostrado no meio da confusão olhava para o capanga com uma expressão de firmeza. O capanga estava paralisado. A tensão no ar era palpável. Mas antes que alguém pudesse respirar aliviado, a mulher fez um gesto com a mão. Precisamos acabar com isso agora, ela gritou. E, em um movimento rápido, desativou o dispositivo que lançava luzes pulsantes. O silêncio se instalou. Apenas o som de respirações aceleradas preenchia a sala. Era como se todos estivessem esperando pela próxima bomba. Essa que poderia ser não só explosiva, mas devastadora. Ethan, ouça-me. Você é muito mais do que uma peça de quebra-cabeça. Ponto. A mulher começou, mas Ethan não queria mais ouvir. Ele estava confuso e desesperado. Quem é você e quem sou eu nessa história? A pergunta escapou com a fina fragilidade de alguém que acabara de desvendar uma mentira mágica. Ricardo tentou intervir. Saia da frente, garota. Isso não é seguro. Mas a mulher estava determinada. Não, Ricardo. Ele precisa entender a verdade. Ethan, você não só não é filho de Ricardo. Você também não é quem você pensa que é. As últimas palavras dela ecoaram pelo ambiente como uma balada de alarmes disparados. Todo mundo ao redor deu alguns passos para trás. A tensão se acentuou. O capanga, ainda recuperando a calma, observou a mulher. O que você está insinuando? Ele disparou, a voz carregada de um ódio que borbulhava. Não vê que está apenas desenterrando segredos que todos preferem esquecer? Um silêncio mortal caiu sobre a multidão. Nádia sentiu que o chão estava se desintegrando sob seus pés. Segredos? Ela repetiu. Um nó na garganta. O que mais pode haver? Foi então que uma voz familiar surgiu do fundo. Parem, eu tenho algo a dizer. Era a própria mãe de Ethan, alguém que todos acreditavam ter desaparecido. A mulher se abriu caminho através da multidão. E o choque era tão grande que até o capanga ficou sem palavras. O que você está fazendo aqui? Você se foi! Ricardo gritou. A mulher olhou diretamente nos olhos de Ethan, que estava paralisado, chocado. Eu nunca te deixei. Você foi protegido. E a verdade é que você é filho de um dos homens mais perigosos desse mundo. E eu tô aqui para garantir que você fique seguro. A revelação caiu como um meteoro. Nádia sentiu um frio correr pela espinha. A sala estava incrédula. Ethan, isso não pode ser verdade.
Você não pode ser filho dele, alguém gritou. Mas a mãe de Ethan continuou. Você é uma ponte, Ethan. A combinação das duas famílias. A chave para uma guerra que está prestes a se desenrolar. Ethan olhou em volta. O caos ao redor girava como um redemoinho. Do que você está falando? Que guerra? Quem é meu pai? A angústia preencheu seu ser. Ele nunca havia pedido isso. Nunca desejou saber de segredos tão profundos, tão obscuros. A mulher respirou fundo. O tempo é curto. Ricardo, você esteve correndo do seu passado, pensando que poderia protegê-lo. Mas agora, isso é maior do que todos nós. E o capanga, ele não é o único que quer a verdade. Agora, vamos todos pagar as consequências. No exato momento em que ela falava, um alarme começou a soar. Um ruído ensurdecedor cortou a sala, e todos entraram em pânico novamente. Os rostos viraram em direção ao capanga, que olhava com satisfação. Eu não sei como você fez isso, mas agora estamos todos em perigo. Ele riu, um riso que ecoou como um trovão. Ethan estava perdido em um turbilhão de emoções e segredos. As palavras da mãe ressoavam em sua mente. Não é só quem eu sou, mas o que eu represento. O que vai acontecer agora? E, com essa pergunta pairando no ar, o medo tomou conta. As luzes começaram a piscar e a energia estava prestes a explodir. Era a hora do confronto, e qualquer escolha que fizessem poderia mudar o destino de todos. Ethan sentiu que suas pernas tremiam. Qual era a verdade dele? Enquanto as luzes se apagavam, um pensamento cruzou sua mente, em meio ao caos. Eu sou parte disso. O que vem a seguir pode mudar tudo. E naquele momento, a sala desmoronou em uma confusão avassaladora, deixando todos em um estado de incerteza e tensão, o futuro totalmente incerto. Enquanto o alarme ecoava pela mansão, um silêncio pesado se abateu sobre todos. O capanga estava ali, em pé, ofegante, segurando o controle remoto com uma expressão de triunfo. As luzes piscavam como se soubessem que a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém esperava. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se quebrar. Vocês todos estão aqui prontos para enfrentar a verdade? O capanga gritou, sua voz ressoando contra as paredes de mármore. Preparem-se para o maior show da sua vida. Ele riu, um som que fazia ecoar a histeria ao redor. Ethan, desesperado, olhou para sua mãe. Aquela mulher que tinha aparecido daquele jeito inesperado. O que você quer dizer com a verdade? Que guerra? Ele questionou, a voz embargada. Era como se cada palavra dele cortasse o ar, ressoando em todos os cantos da sala. A mulher respirou fundo, preparando-se para responder. Ethan, você é mais importante do que jamais poderia imaginar. O que não te contaram é que não só você não é filho de Ricardo, mas que você é. Antes que pudesse terminar, a casa inteira estremeceu com uma força inimaginável. Um estrondo soou, intenso, e a sala ficou cheia de fumaça. O pânico tomou conta instantaneamente, pessoas gritando e tentando encontrar uma saída. Ethan virou-se para a mulher, seus olhos cheios de desespero. O que foi isso? E então, o capanga estava de volta, interrompendo a confusão. Isso é só o começo. O que vocês não sabem é que essa mansão está prestes a ser o palco de um grande plano. Um jogo em que ninguém sairá ileso. Você está maluco? Nadia gritou, ainda segurando a mão de Ethan, enquanto a fumaça envolvia tudo. Libere o garoto. Ela sentiu uma paixão ardente dentro de si, pronta para enfrentar qualquer um que ameaçasse a vida deles. Mas então, em um movimento inesperado, a empresária se destacou da multidão, com um sorriso manipulado e um brilho nos olhos. O que você não entende, Nadia,
é que tudo isso foi parte do meu plano. Ethan é, na verdade, o verdadeiro legado de um dos homens mais poderosos do submundo criminal. E eu sou quem está no controle disso. As palavras eram venenosas, cada uma delas cortando a confiança que restava nos rostos ao redor. O quê? Como você ousa? Ricardo começou a gritar, a expressão de choque se espalhando enquanto ela continuava. Sim, você que sempre se escondeu atrás da sua fortuna, nunca soube que a verdadeira herança de Ethan se estendia além das paredes da sua mansão. As luzes começaram a piscar freneticamente, junto com o aumento do caos. Nadia segurou firmemente Ethan, cercando-o como se fosse sua única proteção. A verdade dela, a verdade que ela guardava, começou a brotar em sua mente. Você não pode dizer isso. Isso é uma mentira. E então, eis que a reviravolta final aconteceu. Um grito cortou o ar, e a mãe de Ethan, até então calma, se passou por uma figura tenebrosa. Chega de mentiras. Eu sou a verdadeira mente por trás de tudo isso. Os rostos em volta dela foram de choque absoluto, pois a revelação da sua identidade foi como um balde de água fria. Eu era uma agente infiltrada em uma guerra entre famílias. E Ethan, você é minha verdadeira missão. Ethan estava apenas começando a processar tudo isso quando um segundo estrondo ecoou. A estrutura da mansão estava comprometida e o teto começou a ceder. As paredes se contorciam e as luzes piscavam ainda mais. Saia! Vamos! Nadia gritou, puxando Ethan para mais longe. O desespero estava estampado no rosto de todos, enquanto um futuro incerto se desenrolava diante deles. O que realmente era verdade? O que, no fundo, era apenas mais uma mentira? Com o calor do fogo começando a envolver os arredores, um último pensamento assolou a mente de Ethan. Quem realmente sou eu no meio disso tudo? E se essa verdade me destruir mais do que me libertar? Ele se virou para buscar a resposta. Mas o mundo à sua volta estava desmoronando, deixando apenas uma virada chocante na história, enquanto a fumaça envolvia tudo. A escuridão deslizou, e a pergunta pairava no ar, sem resposta. Como eles encontrariam a saída? O alarme continuava a soar, misturando-se ao pânico. Nadia segurava firme o braço de Ethan, puxando-o para trás. A fumaça começou a se espalhar, invadindo os pulmões e turvando a visão. Todos estavam em uma corrida desesperada. Temos que sair agora! Gritou ela. Mas a dúvida no olhar de Ethan a fez hesitar. Quem sou eu, de verdade? Ele perguntou, a voz trêmula. O caos em torno deles parecia um eco distante. Os rostos ao redor, uma mistura de medo e confusão, giravam como sombras em um sonho mau. Era hora de respostas, mas as revelações estavam cada vez mais misturadas. Escuta, Ethan. Precisamos saber o que está acontecendo. Nadia começou, mas foi interrompida pela mulher que havia revelado ser sua mãe. Você é a chave, Ethan. Você precisa entender. Sua vida não é o que parece. O tom dela ressoava com urgência, mas as chamadas de socorro de quem estava ao redor deixavam a atmosfera insuportável. De repente, um estalo surdo ecoou na sala, e as luzes começaram a piscar com uma intensidade frenética. O capanga, com um olhar insano, parecia desfrutar do caos. Vocês acham que podem escapar? Isso está apenas começando. O piso sob eles começou a tremer. Nadia olhou para Ethan, que estava paralisado. Vamos! Agora! E quando estavam a poucos passos da saída, a mulher que se dizia mãe de Ethan se atirou em frente, como se tivesse uma revelação. Não! Espere! Você precisa saber a verdade! A verdade estrondosa que pode mudar tudo!
Do que você está falando? Ricardo, que tentava manter a calma, não conseguia entender. Mas a mulher, com uma expressão de desespero, voltou-se para Nadia. Você não entende. Ethan é o herdeiro de um império. Os olhos de Nadia se arregalaram. Um império? Que império? O ar estava denso de suspense, e a sala parecia flutuar em um mar de incertezas. Os negócios escusos do seu pai. Estávamos tentando protegê-lo. A mulher respondeu, já sem fôlego, enquanto as paredes pareciam se fechar em torno deles. Essas pessoas, todos aqui, eles são controlados pelo mesmo que agora parecia um mero peão em um jogo muito maior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nimrod? O nome que tantos temem, Ethan murmurou, a realidade começando a se formar na sua mente. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar, não de medo, mas de raiva. A empresária, antes tão calma, agora exibia um lado completamente diferente. Você pensou que poderia me substituir? Eu sou a verdadeira controladora deste jogo. Ela se lançou na direção da mulher, parecendo que tudo estava prestes a desmoronar. E naquele exato momento, tudo se desenrolou em uma velocidade explosiva. O capanga, percebendo a movimentação, avançou em direção à empresária e, em um movimento inesperado, disparou um tiro. O eco da bala preencheu a sala, misturando-se ao pânico generalizado. Nadia e Ethan se encolheram enquanto a mulher caiu. Um sorriso de satisfação ainda ajutando-se em seus lábios. A sala encheu-se de gritos e desespero. Nadia olhou para Ethan, que estava em choque, os olhos vidrados. Isso não pode estar acontecendo. A verdade que todos temiam agora estava a um passo de se revelar. O que realmente significava ser parte de um legado tão sombrio. Enquanto o caos se espalhava, a bomba que estava prestes a explodir foi ofuscada pela descoberta. Com a sala em estado de colapso, a única pergunta que ecoava era: quem realmente controlava o destino de cada um ali? E mais importante, Ethan era realmente apenas uma peça de um quebra-cabeça ou era o próprio quebra-cabeça? A resposta parecia se desvanecer nas sombras que dançavam ao redor deles, enquanto tudo desmoronava. O ar estava pesado, denso de fumaça e pânico. Nadia segurava firmemente a mão de Ethan, mas ele parecia paralisado, perdido em suas próprias dúvidas e medos. A mulher que dizia ser sua mãe estava no chão, seus olhos cheios de desespero, como se cada respiração fosse um grito por ajuda. A empresária, rindo de forma insana, estava a poucos passos deles, como uma sombra que não seria facilmente afastada. Você não pode cair agora, Ethan. Vamos sair. Nadia puxou-o, mas ele estava mais concentrado nas revelações que haviam acabado de surgir do caos. Se ela é minha mãe, o que isso realmente significa? E quem é meu pai? Ethan, você precisa entender. Nimrod está atrás de você. E você é mais do que imagina. A voz dela tremia, mas a urgência era clara. A sala estava começando a desmoronar. As paredes tremiam e as portas começavam a se fechar. O pânico tomou conta novamente. Um grito ecoou. E então, o capanga, que até então estava parado, avançou em direção à empresária, sua raiva transbordando. Chega de joguinhos. Eu não tenho tempo para suas histórias. Ele estava prestes a atacar, quando a mulher se levantou, ainda com um olhar firme. Não se atreva a tocar em mim. Ethan gritou, de repente. Esperem. Não lutem. Precisamos sair daqui. A tensão na sala aumentava, mas todos pareciam surdos ao seu pedido.
Ele estava começando a perceber que as peças do quebra-cabeça estavam muito mais conectadas do que pensava. E isso o enchia de um medo que o paralisava. Foi então que, de repente, o capanga soltou um rugido e fez um gesto inesperado. Ele acionou o dispositivo explosivo que tinha em mãos, fazendo com que tudo ao redor explodisse, em luz e ruído. A sala inteira tremeu, como se o chão estivesse colapsando sob eles. Uma onda de energia envolveu o ambiente, e os gritos se tornaram um clamor coletivo, enquanto a casa começava a ruir. Enquanto o caos se desenrolava, a empresária, com uma habilidade surpreendente, desviou-se e, em um movimento rápido, lançou-se na direção do capanga. "Você não vai acabar assim com a nossa chance", gritou ela, e as próximas palavras dela mudaram tudo. "Eu sou quem traiu você, Nimrod. Estava tudo sob controle, até você descobrir a verdade." Um silêncio cortante se instalou. Nadia e Ethan olharam um para o outro, totalmente aturdidos. "Nimrod, a verdade?" O pensamento ecoava na mente de Ethan como um peso. Ele não sabia mais a quem confiar. Sentia que tudo o que acreditava tinha desmoronado. De repente, a mulher que se dizia mãe de Ethan começou a rir. Um riso quase maníaco. "Você realmente acha que somos as únicas peças nesse jogo? Nimrod não é seu pai. Ele é o homem que o protegeu. Mas tudo isso foi um plano para trazê-lo de volta para casa." O choque tomou conta de Nadia, e uma ira brotou dentro de Ethan. "Como você pode fazer isso? Como pode falar de casa quando só trouxe dor?" Ele não sabia no que acreditar. Cada palavra que saía daquela boca parecia um novo golpe. "Só vai entender quando for tarde demais", gritou a empresária, antes de serem abruptamente interrompidos por uma sensação de baixa. O chão estremeceu uma última vez, e as paredes começaram literalmente a desmoronar. Os rostos ao redor estavam imóveis, alguns em estado de choque, enquanto outros buscavam a saída. Nadia puxou Ethan. "Vamos, agora!" E naquele momento, tudo o que parecia certo estava prestes a desmoronar. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual seria o custo? Bom, nessa nova realidade, Ethan, percebendo que cada um era uma peça em um tabuleiro de xadrez que não havia pedido para jogar. E enquanto eles corriam, a única pergunta que permanecia no ar era: quem realmente controla o jogo e a que preços eles estavam dispostos a pagar? A fumaça preenchia o ambiente e o som estrondoso fez com que todos perdessem o foco. Nadia puxou Ethan, mas ele estava paralisado, incapaz de processar a verdade que tinha acabado de ouvir. A confusão e o pânico dominavam enquanto as paredes da mansão começavam a ceder, o chão tremendo sob seus pés. "Precisamos sair agora", Nadia gritou, a urgência em sua voz despertando Ethan do transe. "Mas e tudo isso? A minha mãe, Nimrod?" A voz de Ethan era quase um sussurro. Cada palavra saía com dificuldade, como se uma verdade pesada estivesse se desenrolando dentro dele. "Não temos tempo para isso. Saímos daqui." Nadia puxou com força, e juntos começaram a correr em direção à saída, o caos se espalhando atrás deles. Ricardo foi atrás, sua figura alta e protetora cercando-os. A empresarial, cada vez mais desesperada, gritou: "Vocês não podem ir. O jogo apenas começou." Mas o tempo não estava do lado dela. As paredes estavam se movendo e o desespero pulsava na sala. Ao se aproximarem da porta, um estrondo maior ecoou, estilhaçando o teto. Nadia sentiu seu coração disparar, mas a determinação superou o medo. Sentiu.
Eles não parariam agora. Vai, Ethan! Ela gritou, empurrando-o à frente. Ele hesitou, mas a cena da mãe caída e a empresária ensandecida o forçaram a seguir. Do lado de fora, o ar fresco bateu em seus rostos. Um alívio momentâneo. Mas ainda havia uma sombra de incerteza. Ele olhou para Nadia. E agora? O que fazemos? Ela respirou fundo, a adrenalina ainda bombando. Vamos para longe. Precisamos entender tudo isso. Você tem que descobrir quem realmente é. Os gritos da multidão ecoavam atrás deles, mas enquanto corriam pelas ruas, os olhos de Ethan estavam fixos em um futuro ainda nebuloso. Eu só não sei quem sou. Como posso ser a chave de algo tão grande e não saber? Sua voz quebrava, a frustração misturada à dor. Você vai descobrir, Ethan. Um passo de cada vez. A vida é cheia de surpresas, e você também é parte delas. Nadia disse com firmeza. Ela não só estava salvando um garoto, mas também um amigo, e talvez até a si mesma. Enquanto o caos ainda reverberava na mansão, uma nova sensação de liberdade começava a brotar. Mas Ethan não estava só. Ele tinha Nadia, que apesar do passado conturbado e do presente incerto, permanecia ao seu lado. O que se desenrolaria a seguir era uma nova jornada. Uma que envolvia enfrentar sombras e revelações. E por mais que o futuro parecesse sombrio, havia uma faísca de esperança. Vamos desvendar tudo, Ethan sussurrou, determinado. E assim, enquanto a poeira da explosão começava a assentar, uma nova história se preparava para começar. Mas o que mais estava escondido nas sombras? E aí, você gostou dessa história incrível? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que vocês acham que vai acontecer agora? Este é o momento para demonstrar seu apoio. Queremos ouvir de vocês.